Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Não sabemos em que momento nosso vídeo vai ao ar, então, seja qual for o momento que você assistir, que seja bom, né? Hoje eu estou aqui com uma amiga muito querida, uma grande profissional e militante, né? A Carol dos Anjos, bastante conhecida aqui na nossa região pelo seu trabalho como doula, né? Mãe de duas meninas lindas, encantadoras, né? Educadora perinatal, né, Carol? E a Carol vai falar com a gente hoje, né? Do que é uma doula, né? Quais as funções desempenhadas por uma doula, né? E agora mais essa expressão, educadora perinatal. Estou curiosa para saber. Bem-vinda, Carol. Conta para nós o que faz uma doula, Carol. Oi, Ká. Bom dia, Oi. boa tarde ou boa noite para todos que nos estão assistindo, né? Para todas e todes. Ká, eu vou começar dizendo, né, que a doula, ela tem uma função que ainda assim está em construção, que não é conhecida, né, por muita gente ainda, ou às vezes quem conhece, quem já ouviu falar, confunde muito com o trabalho da parteira, com o trabalho de enfermeiras obstetras ou obstetrizes, né? Quando eu engravidei a primeira vez, há 7 anos atrás, eu não tinha contato nenhum, não sabia nada sobre gestação e parto, então eu também não sabia o que era doula naquela época, e eu fui descobrir ao longo da gestação. Durante a gestação foi que eu fui... Alguém me indicou uma doula, eu fui atrás de saber o que era, e aí eu disse, eu preciso de uma doula para estar comigo. Mas o que é, então, né, a função da doula? A doula, ela é uma profissional experiente que oferece apoio emocional. Ela promove um maior conforto à pessoa gestante e explica os procedimentos quando necessário, ajuda na elaboração do parto, né? Se for da vontade de quem vai parir, de utilizar dessa ferramenta também. Plano de parto é como uma carta de intenções que a gestante ela expressa a partir desse documento e vai entregar para os profissionais de saúde que vão atendê-la. Então, pode ser um documento muito importante e a doula pode estar ajudando nessa função. Algumas pessoas pensam assim, mas eu não preciso de doula, eu já tenho meu acompanhante, né, que é de livre escolha, que tenho a lei que garante, né, que a pessoa gestante ela pode ter um acompanhante de escolha durante o seu processo de trabalho de parto e após o trabalho de parto também, mas o acompanhante ele proporciona um acolhimento, um suporte emocional. A doula ela vem nesse sentido mais de ser uma profissional experiente, como eu já trouxe, que vai utilizar de técnicas não farmacológicas para aliviar a dor, que são massagens, rebozo. A gente pode estar utilizando também de óleos essenciais, que já tem saído estudos de que realmente trazem benefícios, né? E a doula, o que a doula não faz é tudo que for técnico. Então, procedimentos de ausculta do coração do bebê, por exemplo, para garantir a vitalidade, que garante a vitalidade do bebê, né? Exames de toque, isso a doula não faz. A doula é um suporte contínuo, ela fica o tempo inteiro ao lado da gestante, ao lado, né, de quem vai parir, da pessoa gestante, para que ela possa oferecer esse suporte mesmo durante todo o trabalho de parto. E na gestação a gente vai trabalhar o que você trouxe, né? Educadora perinatal. O que é educadora perinatal? Justamente é fazer uma educação durante o pré-natal sobre, enfim, sobre os procedimentos, sobre os medos. A gente vai conversar muito sobre medos, sobre os anseios, o que dá para ser, o que não dá. Então, é isso, assim, a gente vai, além de só no parto, a gente trabalha também na gestação. Tem muita gente que tem essa ideia
de contratar a doula bem próximo do parto. Isso não é muito legal, porque a gente perde de criar esse vínculo tão necessário. O vínculo entre a doula e a pessoa gestante é muito necessário, porque o parto é um momento muito íntimo. Então, por isso, assim, a gente precisa ter um vínculo estabelecido, né? Um vínculo legal, de confiança, e isso vai se criando ao longo da gestação, e todas as dúvidas, os medos, a gente vai conversar. Então, é muito importante que se faça assim, pelo menos até a 20ª semana, entre em contato com doulas, e não veja só uma, né? Que seja várias, faça uma pesquisa mesmo de doulas, para ver com qual você melhor se identifica. Não adianta também ir pelo valor, porque a doula está barato, né? A gente sabe que a condição está realmente complicada financeiramente, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, mas eles têm vários projetos, inclusive eu faço parte de um deles, que é o projeto Doula Solidária, que é muito legal. Para se cadastrar, é só entrar no site, você se cadastra lá, deixa seu nome, uma doula da sua região vai entrar em contato com você com valor bem acessível, bem abaixo do mercado. Então... Que bacana, Carol. Eu ia, inclusive, te perguntar, né, sobre exatamente isso, custas, né? A gente sabe, como você bem falou, né, que esse período é um período em que muitas famílias têm a sua renda diminuída, né, entram numa condição de vulnerabilidade econômica muito grande, né? E ainda assim as pessoas gestam, né? Têm seus filhos, têm seus bebês. Como é que fica essa questão do custo? Há algum projeto? Depois eu quero também que você fale o site direitinho para que as pessoas que estão nos assistindo possam entrar, né? Mas existe algum projeto público, né, na nossa cidade ou na região ou em nível nacional que preveja doula acessível no SUS, por exemplo? Deixa eu só fazer uma observação. Gente, esses são vídeos amadores, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma britadeira furando aqui perto de mim, tá? Então desconsiderem, vamos botar foco no que realmente importa, que é a fala da Carol. Volta e meia vai entrar uma furadeira, tá, gente? Já estou avisando, né? Como é que é essa questão? Quebra tudo, né? Como é que é essa questão do acesso para as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista econômico, né? Sim, Cá, infelizmente, por enquanto, a gente não tem, assim, um projeto pelo SUS, digamos assim, né? Nós, individualmente, a gente tem, sim, projetos paralelos, digamos assim, né? Nós, como doulas, que também acreditamos que tem que ter acesso para todo mundo, porque realmente, assim, fica uma coisa mais elitizada, né? O parto domiciliar, o parto humanizado, que todo mundo... Né? O parto humanizado, eu só abrindo um adendo, que parto humanizado não é um tipo de parto, é uma assistência que todos deveriam ter, né? Que é humanizado. Então, tratar como ser humano, acho que todos devem ser tratados como ser humano, e que percebe a pessoa gestante como protagonista do seu parto. Então, algumas falas que a gente traz relacionado ao parto, por exemplo, a gente precisava ir mudando para criar novos hábitos mesmo de falas, como quem fez o seu parto? Quando perguntam assim, né? Quem fez o seu parto? A menos que seja uma cesárea, quem fez o parto é a pessoa que esteve gestante. Então, eu tenho 2 partos e eu fiz os meus 2 partos, porque eu passei pelas contrações, eu passei pelo expulsivo. As pessoas que estavam no meu entorno, elas me auxiliaram. Entende? É diferente quando você coloca o médico ou a obstetriz, a obstetra, a parteira, seja quem for, cada um no seu lugar. Então, a doula, ela está ali para te auxiliar. Todas as pessoas em volta estão para te auxiliar. Quem está fazendo o parto é você, tá? Protagonista é quem está tendo o bebê. Exatamente. Não tem por onde. Protagonismo é quem está... Agora, se for no caso de uma cesárea, por exemplo, aí sim teve que fazer uma cesárea, teve que fazer a cirurgia, né? Para extrair o bebê.
Enfim, dito isso, o projeto Doula Solidária, ele é a nível nacional. Então, esse site, você entra lá no www.doulasolidaria.com.br, faz o cadastro e você pode estar em qualquer região. Provavelmente vai ter doula na sua região. Algumas regiões ainda estão com desfalque de doulas, justamente porque não tem doulas na região, mas na maioria, assim, acho que a gente já está assim, em 80% pelo menos, que é bastante mesmo, de doulas atendendo em todo o Brasil. Nesse projeto, né? Dentro desse projeto. Paralelo a isso, aqui em Piracicaba, a gente tem um projeto também chamado Um Novo Olhar sobre Assistência Materna, que atende UBSs. Então, a gente, né, em tempos fora pandêmicos, fora pandemia, nós participávamos de roda de gestante semanais nos postos de saúde, levando, né, contribuindo com informações atuais, porque nós, como doulas, a gente trabalha com informações atuais, né, das evidências científicas. Então, sempre a ciência ela muda o tempo todo, praticamente, assim, né? Agora, com a pandemia, isso fica ainda mais evidente do quanto que a gente muda o tempo inteiro. Uma hora descobre uma coisa, outra hora descobre outra, e isso vai fazendo com que as coisas melhorem, né? Que o atendimento melhore, enfim. Então, a gente vai se atualizando. O nosso papel é se atualizar. Infelizmente, alguns médicos, né, a gente não... eu falo assim, a gente não fala mal de médico e não quer... eu não acredito que é mau caratismo, muitas vezes. É porque não se atualiza. Termina a faculdade, né? Termina a faculdade, fez aquilo lá e não participa de simpósios, né, para se atualizar, não participa. Então, isso faz com que vá ficando desatualizado e muitas das coisas que já foram trazidas como verdade acabam sem fundamento nos dias de hoje, né? Carol, pela sua fala, eu percebo que parece que há, de parte de alguns profissionais de saúde, não só médicos, imagino eu, né? Parte deles tenham resistência a isso, e me parece, você traz essa informação, que é justamente por não se atualizarem com novas práticas, né? Porque fica evidente na sua fala que a doula está relacionada a um conhecimento científico, né? Acho que isso é importante deixar claro, né? É isso, então, tem uma parcela dos profissionais que entram nesse embate, assim? Tem, Cá, tem sim. Infelizmente, em alguns hospitais, nós como doulas não somos muito bem queridas, né? Então, tem alguns profissionais que ficam assim na rejeição porque não entendem o nosso trabalho e quanto a gente gostaria que o atendimento fosse transdisciplinar, né? Que é cada um na sua função fazendo um trabalho muito bem feito, onde somente quem importa é a pessoa que está ali, gestante, que vai parir. Então, esse é um trabalho assim que a gente transcende as nossas disciplinas, vai além. Exatamente, vai além, cá, vai além. A gente não está ali vendo quem é médico, quem é o quê, sabe? A gente só quer todo mundo junto fazer com que a pessoa gestante tenha a melhor experiência para ela, né? Que é o que a gente, infelizmente, acaba não encontrando aqui no Brasil. Ou a gente tem partos muito violentos, que institucionalmente a gente acredita que é para vender cesárea, então na escolha de um parto violento, a gente vai escolher pela cesárea. E nós somos o segundo maior, né, país no índice, no ranking lá de cesáreas. Então, a gente tem a gente está em 56% de cesáreas, quando a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente que apenas 15% dos casos vão necessitar de uma cesárea, né? Mas as mulheres têm muito medo, porque a partir do momento que o parto ele foi passado hospitalar, que foi passado para o hospital, passou a haver esse tipo de conduta, assim, uma coisa que, enfim, não se falava de evidência científica, né, Cá, até pouco tempo atrás.
Então, as coisas elas foram acontecendo porque davam certo. E um passava para o outro. Então, naturalizou esse naturalizou-se parto tudo. cirúrgico, vamos dizer assim. Exatamente. Começou a virar patológico, né? Uma coisa que é fisiológica, natural, passou a ser uma coisa como se fosse uma doença de um bebê que precisa ser tirado. E aí começam a usar medicamentos para induzir, medicamentos para... Enfim, não que isso seja ruim. Essas descobertas, elas são boas, em algum momento podem ser necessárias, mas não em todo caso, como foi feito em muito tempo, né? Então, a gestante estava lá, ia para o hospital, já ia direto para um sorinho, sem evidência nenhuma de que aquilo havia necessidade. E hoje a gente sabe que não tem nenhuma necessidade de fazer algumas práticas, enfim, logo de cara, né? Tem que tudo ser avaliado, tem que tudo ser percebido. Então, é isso que a gente conversa. Tem muita gestante que acredita que tem que fazer um corte no períneo para ter um parto normal, e não necessariamente. Na verdade, isso é uma coisa assim que está caindo por terra, porque tem alguns obstetras que defendem que não há necessidade alguma, não há necessidade nenhuma. E deixa eu te perguntar. Esse corte no períneo, explica para nós, Carol. A mulher vai ter o parto, né, no movimento ali natural do seu corpo, né? Ela está tendo as contrações, ela está naquele momento. E aí, do que estamos falando, Carol? Sim. Esclarece para nós. Isso. Chama episiotomia, o corte no períneo, né? E ele pode... A laceração no períneo, que aí não vem com a tesoura, é uma laceração que pode acontecer devido à descida rápida do bebê, ou então a posição que a mulher ficou, né? Que é gestante. Eu não gosto muito de trazer só a mulher, né? Porque eu acredito, sim, que homens trans, eles podem engravidar e que também... Então, eu venho trazendo muito essa questão, mas infelizmente, né, a gente fala muito mulher e fica essa coisa programada no nosso cérebro. Enfim, de qualquer forma, então tá lá, tá tendo as contrações, tá descendo, fazem um corte para acelerar esse processo. Então, assim, não tem necessidade nenhuma de acelerar isso, entendeu? Tem que acontecer no tempo mesmo. O parto, ele acontece no tempo que tem que ser. Então, a gente tem que esperar, né? Respeitar. Carol, o corte no períneo, então, a gente tem a abertura da vagina e temos a abertura do ânus. Essa parte entre a abertura da vagina e do ânus é a região cortada, que a gente entende como períneo. Aí é cortado justamente para que o bebê nasça mais rapidamente, que acelere esse processo de parir. Exatamente, isso. E não tem necessidade... Isso me cheira capital, né? Isso me cheira a tempo é dinheiro, né, Carol? Estou errada? Exatamente. Não, mas é exatamente isso. A instituição, ela preza muito para, né, para o rápido, porque é uma linha de produção mesmo, né, Cá? Se a gente for perceber, assim, entra um, sai outro e tem outro esperando. Então, acaba que, infelizmente, é isso. Eu falo que é muito triste a gente pensar sobre isso, mas a gente tem que acordar que as instituições é capital, é dinheiro. Então, assim, até o seu bebê nascer ruim, para a instituição não é ruim. Por mais que está todo mundo ali na função, as pessoas individuais, cada pessoa é uma coisa. As enfermeiras, elas trabalham lá porque elas amam, porque elas, né, fazem o melhor, com certeza. Mas para a instituição, gente, para os donos lá, que estão lá, para eles, né, um bebê numa UTI, uma mãe que não deu certo e precisa de mais medicamento, uma cesárea, é muito bom cesárea, porque você fica mais dias internadas, tomando mais medicação. Parto normal não precisa medicação, demanda tempo pra caramba, né? Às vezes até 20 horas, ainda mais se for um primeiro parto. Então, assim, não é benefício, né, para a instituição. Gasta-se muita água, porque toma muito banho para tentar aliviar a dor do parto. Então, é isso, assim, é mais gasto. O parto normal é mais gasto, o parto natural é mais gasto, né? Quanto mais natural, maior gasto para a instituição, porque daí não vai ter medicamento.
Quanto mais medicamento, Entendi. e um medicamento pede por outro, uma intervenção pede por outra, então justifica uma próxima, o que acaba acarretando uma cascata de intervenções. A partir do momento que você Certo. começa a entrar com uma intervenção, com uma coisa, começa a virar o que a gente chama de cascata de intervenção. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que tem que ser avaliado, por isso que tudo tem que ser avaliado. O que é bem diferente de um momento em que isso se faz necessário, é avaliado, e aí, segundo a própria OMS, 15%, né, pelas estatísticas, imagino eu, da OMS, entende-se que apenas 15% dos nascimentos do mundo, quando se estuda e se avalia, de fato precisariam aí de todo esse aparato para que pessoa gestante e seu bebê possam ter aí mais qualidade e tudo mais. Exatamente, Então, se eu entendi também, Carol, quando a doula trabalha, ela vai desmistificando o parto. Eu sou com psicóloga, não posso certeza, pensar isso. diferente de que haja uma construção social, né, sobre o parto e o parir, né, sobre gestar também, sobre ser a pessoa que gesta, né, tanto que você assinala aí, homens trans, né, podem gestar e ter seus bebês. Nós temos visto isso, né? Então, são mudanças que vão mostrando que essa sociedade vai se transformando, né? Então, se eu bem entendi, a doula, ela e outros profissionais que também trabalham nesse sentido vão desmistificando, desconstruindo medos, esclarecendo questões, né? O que diminui, aumenta a segurança para encarar esse parto de uma maneira mais natural, seria correto falar, imagino. Sim, com certeza, Cá. É isso mesmo, né? Então, muita gente acredita ainda que a doula é só fica, eu não vou contratar alguém para ficar pegando na minha mão ou para fazer massagem. Sabe? Meu marido faz uma massagem ótima, isso ele pode fazer, mas a doula, além de só estar no parto, ela também faz esse trabalho durante a gestação, de realmente desmistificar, né? E trazer informações seguras, trazer informações atuais. Então, tem muitos medos que são inseguranças, crenças limitantes. A gente também consegue trabalhar sobre isso para saber o que é o medo real, o que é o medo que vem de outras gerações, porque às vezes a gente está com medo. Tem mulher que tem, né? Mulher, tem pessoas que tem medo da dor, mas nunca passou pelo parto, nunca passou. Então, assim, esse medo da dor que você nem conhece, talvez não seja seu, talvez seja lá do seu nascimento, né? Sua mãe passou por uma dor. Transgeracional. Exatamente. Então, a gente vai trazendo tudo isso, e isso vai trazendo mais calma, mais confiança, com certeza, vai trazendo mais tranquilidade. Maravilha. Carol, quem quiser se tornar doula, né? Quem quiser fazer a formação, enfim, né? Como é que faz? Cá, tem várias escolas hoje em dia, né? Aqui nós estamos falando de Piracicaba. Aqui em Piracicaba tem, inclusive, um lugar que oferece o curso para estar se formando, mas tem online também agora com a pandemia, então aumentou muito o acesso a cursos online, então tem cursos maravilhosos, inclusive eu até queria fazer outro, que a gente sempre gosta de estar fazendo, né? Por mais que já seja formado, e tem cursos maravilhosos pela internet. As formações tendem a ter pelo menos 80, 100 horas, até mais às vezes, né? Dependendo do curso, até mais. E o nosso estudo nunca para, né? Porque, como eu disse, a ciência ela sempre vai... Então, a gente sempre vai resgatando coisas, sempre vai buscando mais informações, então a gente sempre está estudando. A formação mesmo é só um começo, né? Um começo, uma base, exato. E que vai te dar um suporte ali para você saber os caminhos por onde você tem mais... você vai tendo mais afinidade também, porque aí tem
doulas holísticas, doulas que são mais místicas. Cada doula vai indo por um caminho que vai se encontrando, mas todas, a nossa prioridade é a evidência científica. A gente sempre vai trabalhar com a evidência, independente, né, de também ter crenças paralelas. Entendi. Maravilha! Queres trazer aí mais alguma coisa, algo que tenha te ocorrido, que é importante falar? Porque como eu estou aprendendo aí contigo, talvez haja perguntas que eu nem me dê conta de fazer, né? Acho que assim, deu para destrinchar essa palavra? Eu falo. Destrinchar? Ok. Deu para destrinchar bem, né? Eu acho que dá para ter uma base assim do que é o meu trabalho, mas eu já ouvi algumas vezes que dificilmente a gente vai conseguir explicar mesmo tudo a ponto da pessoa falar, nossa, deu, assim, super, sabe? Deu para... já ouvi de acompanhantes falando, agora eu entendi, a gente já fez o trabalho durante gestação, parto, aí no pós-parto eu ouço, agora eu entendi qual é a função da doula, porque só passando e vivenciando para, de fato, conseguir absorver, digamos assim, absorver o tudo que a gente faz para que esse parto ele tenha um desfecho favorável, né? Mesmo que seja cesárea, a gente acompanha, tá? Então, cesáreas intrapartos, a gente também acolhe as pessoas que, independente se ela teve todas as informações, mas ela fala, Carol, eu não quero passar pelo parto normal mesmo, porque existem sim os medos que são mais íntimos que a gente também não quer olhar e não é necessário ser forçado, não é parto normal a qualquer custo. Eu acho importante a gente dizer isso, sabe? A doula ela também vai te acompanhar durante a cesárea e mesmo durante a cesárea, as pessoas gestantes elas têm direito de escolha. Então você pode escolher diminuir a luz, você pode sim fazer seu plano de parto como você gostaria que fosse, uma música que você goste, diminuir o falatório, né? Conversas paralelas que não sejam você em foco. Então, assim, cortar o cordão umbilical, que é muito importante para o bebê, ele recebe uma carga muito grande de sangue, se fizer o corte tardio do cordão, que é esperar 2, 3 minutinhos para o cordão parar de pulsar, ele vai receber ali pelo menos 150 ml de sangue, isso é muito importante. Então, assim, são algumas práticas que, independente de ser da via de parto, da via de nascimento, essa pessoa ela tem, sim, ela pode escolher, ela pode ser tratada como uma pessoa protagonista também do seu processo. Que bacana! Sim. Que bacana. Carol, porque eu acho que você tocou num ponto muito importante para a gente desconstruir as representações sociais, inclusive sobre a doula ser uma pessoa que vai te acompanhar apenas no parto natural, porque acho que você chegou num ponto interessante. Existem medos que, mesmo sendo trabalhados durante a gestação, né, eles não vão se aquietar, vamos usar essa expressão, até o nascimento do seu filho. Né? Então, ainda assim, essa profissional pode estar ao lado da pessoa gestante, né? Fazendo todo esse suporte, independente do método que será utilizado, ou que vai acontecer esse nascimento, né? Porque ele acontece no natural e ele é feito na cesárea, como você começa nos explicando. Então, para todas as pessoas que gestarem, independente da modalidade desse nascimento. Que bacana, isso é uma coisa para mim muito nova. Assim. E a doula ela não tira o papel do acompanhante, né? O acompanhante também é importante, ele também é imprescindível nesse processo de estar nesse local. Então, se for para uma cirurgia, que seja com a doula e seu acompanhante. Nenhum dos dois devem ser eliminados, né, desse processo, porque os dois têm a importância, cada um a sua importância.
Tá, porque a gente sabe que legalmente há o direito a um acompanhante. Então, Exato. imagino que em muitas circunstâncias, algumas instituições de saúde aí Sim. limitem ou o acompanhante ou a doula, é isso? Exatamente, sim. Acontece Tá. muito ainda. O que tem nos garantido a entrada são as leis municipais, né, que vem acontecendo. Aqui em Piracicaba nós temos a lei municipal, que eu não vou lembrar o número agora para te passar, mas a gente tem desde Uhum. 2015 a lei que garante a entrada da doula e acompanhante. Então pode entrar Que a doula e maravilha! acompanhante. Sim. Acho que quando a gente postar, né, Carol, o vídeo, acho que na mensagem embaixo, acho que a gente pode colocar, né, Colocar, o exato. site para o pessoal buscar e o número da lei. Aqui no Uhum. município de Piracicaba nós temos que permite aí que acompanhante e doula possam entrar acompanhar a pessoa gestante, né? Isso, Que cara. bacana, que bom saber. Uhum, Uhum. uhum. Muito legal. Então, é Muito isso, legal. assim, há alguns benefícios, né, que os estudos científicos, eles trazem para a gente do nosso acompanhamento como doula, são partos menos dolorosos, justamente porque Hum, a gente traz as técnicas não farmacológicas de alívio da dor, e além disso, todo o preparo que a gente faz durante a gestação dá uma outra, talvez um outro entendimento sobre a dor do parto, né? Que é aquela coisa que a gente uhum. tem de crença de que é uma dor terrível, então a gente vai trazendo outras outras Possibilidades de entendimento dessa dor. exato, cara, que é assim, Uhum, entender que tem um propósito, né? Que é uma dor que vai. uhum. Tudo isso faz com que a gente acesse lugares que fazem com que o sentimento, o sentir essa dor não seja tão. Tem outra coisa maior, sabe? Entendi. Tem um propósito maior, né? Então, não é uma dor Entendi. qualquer. A gente quer muito comparar, porque a dor de rim é igual, não sei o quê, mas a dor de rim não tem propósito, né? A dor do parto tem. Uhum, uhum, uhum. A dor É, de rim nos implica, nos indica algo no âmbito da doença, e parto não é doença, né, Carol? isso, cara. É, Legal. e Uhum, redução do uhum. uso de E, fórceps, aumento de partos vaginais também, enfim, tem vários benefícios mesmo que são, é, pela ciência, já são evidenciados. Não sou eu que estou certo. dizendo isso, são estudos que já Uhum, garantem mesmo esses uhum. benefícios. E fica a indicação, né, Carol? Eu acho que, inclusive, quem trabalha de uma maneira séria vai querer que as pessoas pesquisem, né, artigos, Uhum, vídeos que esclareçam, né, que possam elucidar, vamos dizer assim, o que está envolvido aí, né? Vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver mesmo a ciência acontecendo para entender que há toda uma lógica por trás disso, né? E até porque, né, Carol? O entendimento do parto como uma pena, ele inclusive é uma informação bíblica, né? Quer dizer, até onde eu me tá, recordo, é depois que a certo. mulher mordeu a maçã, né? A dor do parto é uma punição, né? E Uhum, isso, eu estou falando isso do ponto de vista social, do quanto isso está enraizado em culturas cristãs, né? De que a dor do parto e a maneira como o parto passou a ser depois daquele pecado capital é uma punição para a mulher. E aí a gente encontra a representação social da mulher, né? E tudo que sim, cara. é entendido como da mulher, e hoje sabemos que homens trans, né, tendo preservada aí a sua capacidade reprodutiva, né, em função da hormonização, mas tendo preservada, que podem gestar e ter seus filhos, sim. Né? Sim, Cá, Uhum. e trazendo também essa reflexão com relação às mulheres negras, né? Também são as Uhum. que mais sofrem violência obstétrica. Eu não sei se todos vão entender esse conceito, mas a violência obstétrica é tudo aquilo que não está relacionado com o atendimento legal, né? Então pode ser no âmbito psicológico, emocional, porque tem gente que acha que violência obstétrica é só no momento do parto também de forma física, mas não, assim, são dizeres, né?
enfim, e aí as mulheres negras, elas estão mais vulneráveis, sim, porque existe a crença de que pessoas negras sentem menos dor, né? Então, enfim, também tem a questão do preconceito racial. Tudo isso vai fazer com que o atendimento não seja da forma como deveria ser para todas as pessoas. Sim, sim. Essa animalização do corpo preto, né, Carol? De entender que há uma bestialidade ali, né? Não um humano ali, mas algo que suportaria, um corpo que suportaria mais dor, porque é um corpo menos humano, né? Quer dizer, ou seja, mais uma das formas de manifestação do racismo que é estrutural na nossa sociedade, né? Infringindo ali as mulheres pretas, as pessoas pretas, né? Que vão ter seus filhos, mais dor, né? Com certeza, com Sim, certeza. é isso. Eu me recordo, Carol, eu trabalhei em sistema prisional lá no Rio Grande do Sul muitos anos, né? E trabalhei um período com mulheres. O quanto a gente lutava para que as mulheres encarceradas pudessem parir sem estarem algemadas, né? Você imagina um parto algemado, braços e pernas por vezes, né? O tamanho da brutalidade dessa violência, o quanto ela pode ir desde algo que todo mundo entende que é brutal, até um xingamento, uma própria conversa exacerbada ali no momento que é tão da pessoa que está parindo, né? Essas falas, né, que foram usadas e são ainda em alguns lugares do Brasil, que na hora de fazer não gritou, né? Por que está gritando agora? Tem que parir deitada, né? Muita gente ainda acredita que tem que parir deitada. Eu já atendi gestantes que falou: mas eu posso escolher a posição que eu vou parir? Sim, você pode escolher a posição que vai parir, a posição que te der mais um melhor conforto, né? Que seja mais confortável. E a pessoa fala: mas e se eu ficar de pé e o bebê cair? Não vai cair, gente. Se tiver uma assistência humanizada, né, que está prestando atenção em você, está te tratando como protagonista, seu bebê não vai cair. Até porque nós, como a pessoa que está gestante, que vai parir a criança, a gente não confia, mas a gente tem um instinto muito forte e a gente jamais vai deixar esse bebê cair. Então, né, nem que seja para pegar pelo braço, pelo pé, a gente vai pegar, porque acontece mesmo. A pessoa mais preocupada com o bem-estar do bebê é a pessoa gestante, né? Então, infelizmente, muita gente não acredita nisso, aí fica tentando forçar. Até nisso a doula ajuda muito, assim, os familiares que no final da gestação ficam pesando, né? Vamos dizer assim, mas você não vai fazer a cesárea porque já está passando da hora e não sei o quê. Então, se a pessoa ela quiser, a gente pode entrar em contato com o familiar, conversar, também é função. Legal. A gente pode estar entrando em contato, né? E conversando para acalmar essa pessoa também. Então, até nesse nível a gente trabalha, né? Não é só a pessoa gestante e seu acompanhante, mas toda o âmbito familiar. Isso. Que bacana. A rede de suporte daquela pessoa Exatamente. gestante, né, Carol? Sim. Quem vai ser amparo, né? Que bacana, que bacana. Que maravilha. Mais alguma coisa que a gente Acho que isso, possa né, Ká? trazer? Acho que Tá bom. sim, né? Puxa, que... Foi bom para você? Para mim tá ótimo. Para mim, quanto tempo você quiser falando, eu vou seguir te escutando. É demais, Delícia, foi demais. muito bom. Muito bom estar aqui com você, Ká. Adorei essa manhã, adorei estar conversando com você. Espero que as pessoas compreendam um pouco melhor a partir desse diálogo nosso. E Legal. estamos aí, né? Continuamos nesse caminho de humanização para todas as pessoas, que todos possam ser vistos e acreditados. Que maravilha. Bom, Carol, te agradeço imensamente. Foi uma experiência muito bacana para mim. Aprendi muitas coisas das quais eu nem imaginava, né? E eu acho que a sua fala é uma fala para esclarecimento, uma fala de construção, né? E desconstrução, né? E vamos à curiosidade, vamos pesquisar, vamos saber do que se trata, né? Maravilha. Sim. Muito obrigada, viu?
Um beijão, Cá. Obrigada eu pelo convite. Beijão. Adorei. Tchau, Eu tchau. também. Tchau, tchau.